Fala pessoal, meu nome é Renato, né? E nós vamos começar calorimetria, ok? Então, o que é calorimetria? Calorimetria é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados às trocas de energia térmica, correto? Ou seja, a palavra calor significa o quê? Do latim representa o quê? A quantidade do que é quente. Isso no significado do latim, né? Correto? E metro, do grego, significa medida. Ou seja, a calorimetria nada mais nada menos do que a medida das relações de calor. Ok? E então eu vou fazer uma pequena revisão diferenciando calor e temperatura, correto? Lembrando, calor vai ser uma energia térmica em transição, né? E esse detalhe que eu vou falar aqui, eu já tinha falado na aula de termometria, é muito importante. Por quê? Você deve saber que o calor, ele vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, correto? E a temperatura é o grau da agitação de moléculas de um corpo. Quanto maior o grau de agitação, maior a temperatura. Quanto menor a agitação, menor a temperatura. Ok? Um exemplo que se mede a temperatura de um corpo, por exemplo, é um termômetro. Este termômetro que eu coloquei aqui é meio que um termômetro digital. Ok? Agora, sabendo disso, estando os corpos isolados termicamente no exterior, essa transferência irá ocorrer até atingir o equilíbrio térmico. Ou seja, você pega dois corpos isolados, né? Nós vamos ter que fazer essa suposição, né? Isolar eles de todas as forças externas. Só os dois ali ao mesmo tempo. Esses dois corpos, eles vão começar a ter troca de calor. Como assim? O corpo de maior temperatura vai fornecer calor para o corpo de menor temperatura. Correto? Ou seja, a energia térmica em transição agindo ali. Isso vai ocorrer até no momento em que ambos os corpos estiverem com a mesma quantidade de temperatura, que é o chamado equilíbrio térmico, que mais para frente iremos ver. Um exemplo aqui, ó, uma temperatura A, uma temperatura B, correto? Vamos supor que a temperatura A tem uma temperatura tem um valor maior do que a temperatura B. Então, o calor vai do corpo do TA, que é onde tem maior temperatura, para o TB, que é onde tem a menor temperatura, até o momento que se atinge o equilíbrio térmico, correto? O equilíbrio térmico é onde ambos os corpos estão com a mesma quantidade de temperatura. Correto? Sabendo disso, vamos então ver um outro exemplo aqui, né? Você vê um corpo de 50 graus Celsius e outro de 20 graus Celsius. Vamos supor que ele esteja isolado, correto? Sabendo disso, o corpo de 50 graus Celsius vai fornecer calor para o corpo de 20. Por quê? Porque o corpo de maior temperatura fornece calor para o corpo de menor temperatura. Ok? Então esse corpo de 50 vai fornecer calor para o corpo de 20 até no momento que eles ficarem com a mesma temperatura, que neste caso seria 35 graus. Correto? Aí vem a seguinte pergunta. Afinal, como são as etapas de transferência de calor para chegar ao momento de equilíbrio térmico? Essas etapas elas vão depender da energia na forma de calor dentro do corpo. Correto? Afinal, então, ela pode ser feita por dois tipos. Calor sensível e calor latente. Correto?